Oi, gente, graças e paz. Tava vendo aqui se o microfone tava pegando. Eu gravei agora há pouco, mas aí quando eu fui ver o vídeo, tava desligado o sensorzinho que eu coloco aqui no meu celular. Eu não tinha colocado, tinha esquecido. Mas vamos para a palavra, tá bom? Eu quero trazer hoje aqui uma reflexão também, que a graça de Deus, ela te alcance nesse momento onde você estiver. Assim como a graça de Deus me alcançou, que a graça de Deus também alcance sua vida. E você esteja disposta a ouvir o que Deus quer falar contigo. Eu quero fazer aqui a pergunta, dos perguntas, né? Que foram as perguntas da qual eu refleti e que Deus ele falou comigo, né? Através dessa reflexão. E a pergunta é o seguinte: você está tentando agradar a Deus ou você está buscando a Deus? Você é aquela pessoa que procura agradar ao Senhor de todas as formas, que quando você não consegue no seu dia a dia, você se frustra, você é aquela pessoa que se cobra diariamente por não fazer muito para Deus. Você é essa pessoa? Então, saiba que Deus, ele quer falar com você neste momento. Que você não precisa ficar com essas cobranças, mas que você venha lembrar que o amor de Deus, ele te alcança. A palavra de Deus diz que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O desejo do coração de Deus não é que a gente fique ansiosos ou sobrecarregados ou com a mente ocupada, no caso da gente ficar pensando, era para não ter feito mais para Deus, era para não estar fazendo, mas para não estar orando mais, para não ler a Bíblia, não li hoje, eu precisava ler, eu não agradei a Deus. Não é isso. Não é isso que Deus quer para nós, porque Ele já pagou alto preço em nosso lugar. E a graça dele nos alcança. Eu quero que você pense aí, que você reflita. Imagine um filho ou uma filha que quer agradar, né, a sua mãe, o seu pai, tirando boas notas na escola. Quer agradar o pai dele, a mãe dela, porque quer agradar, né? Quer agradar, quer ser bem visto pela mãe dela, quer receber o amor, né, dos pais. Mas o que esse filho não entende é que, mesmo ele não tirando boas notas, mesmo ele não agradando muitas vezes o pai ou a mãe, ele ou ela tem o amor da mãe, do pai deles. Então, assim, muitas vezes nós somos esse filho ou essa filha que quer tirar boa nota para agradar o pai ou a mãe. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas mais em prol da gente querer agradar a Deus, né? E a gente se frustra por não conseguir, porque nós seres humanos nós somos falhos. Nós enfrentamos batalhas, né? Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas, mas o que Deus quer, Ele quer é uma intimidade com a gente, de buscar a Deus, de buscar realmente a Deus, ao invés de só querer agradá-lo. Porque Deus, Ele quer sim que a gente venhamos buscar Ele, mas que a gente venha buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, gente, sabe, um íntimo, um coração disposto a ouvir a Deus, a buscar. Ele prefere orações sinceras, orações podem ser curtas, não precisa nós falarmos palavras lindas diante de Deus. Deus, Ele quer que toda máscara caia, entendeu? Que nós venhamos abrir o nosso coração bem diante da presença de Deus, que nós venhamos sermos sinceros com Ele, mas que nós não venhamos ficar com
com esse peso, com essa carga de tentar só agradar a Deus, só agradar a Deus. Ele ama você, ele nos ama, ele nos olha com bons olhos. Então, não fique com essa preocupação no seu coração de tentar agradar a Deus. Apenas mergulhe na graça de Deus para você. Mergulhe na presença de Deus, sabendo que Ele te ouve nas suas orações sinceras, que você não precisa ficar preocupado quando não consegue ler a Bíblia ou quando não consegue orar. Ele quer a nossa intimidade com Ele. Ele prefere que nós venhamos ser sinceros. Não estou dizendo aqui que a gente não é sincero, que a gente não é sincero com Deus, quando a gente tenta agradar. Não é sobre isso. É porque às vezes a gente tá no nível de que a gente às vezes não tem nem força, né, pra buscar Deus ou ter aquela intimidade com Deus. E aí, mas mesmo assim a gente quer agradar a Deus. Aí a gente fica naquele foco ali de agradar a Deus, de aí ler a Bíblia, né? Aí se eu não ler, fico com aquela pensando, né? Tipo, se autocobrando, né? Quando a gente fica se autocobrando. Não precisamos fazer isso, porque Deus ele nos ama e Ele sabe, né, que nós somos falhos, nós precisamos chegar a Deus e contar, né, nossas fraquezas e dizer para Ele o quanto que nós somos falhos e pedir perdão, nossos pecados, nossos erros, procurar ter uma intimidade com Ele dentro dessa graça, da graça que Ele nos deu, sabendo que Cristo morreu lá na cruz por nós, nos livrou todo o nosso pecado, nos livrou do fardo pesado. Então que a gente venha apenas mergulhar na graça de Deus, não ficar se cobrando de nada, porque Deus ele nos ama e Ele não vai ficar cobrando, né? Ele cobrando por você não orar ou não ler a Bíblia, não. Mas quando você se achegar a Ele para orar ou para ler a Bíblia, é claro que Ele vai ficar contente, né? Conosco, né? Mas que a gente não venha ter essa autocobrança, né? Devemos ler a Bíblia, devemos orar sim, mas com o nosso coração disposto, nós querer mesmo, não com essa autocobrança, não com o que vocês estão entendendo, não com essa preocupação de agradar a Deus ou de só agradar a Deus, né? E eu confesso para vocês que eu estava numa situação, né, de querer agradar a Deus, né, consciente. Foi quando Deus ele falou comigo, né, nesse sentido que eu quis trazer também para vocês, porque Deus ele não quer, né, que a gente fique triste ou cabisbaixo ou fique se cobrando. Sabe, gente, como eu posso explicar? Eu espero que vocês tenham realmente entendido que eu disse aqui, a reflexão que eu quis trazer para vocês também. Que Deus falou no meu coração, que é sobre nós só tentarmos agradar a Deus ao invés de nós buscá-lo de todo o nosso coração, né? Porque quando nós fica só tentando agradar a Deus, nós nos frustramos, porque nós não conseguimos. Porque nós somos falhos, né? Nós não conseguimos. Mas mesmo assim, Deus ele nos ama, mesmo nós não conseguimos agradar a Ele, mesmo não conseguimos ter uma rotina espiritual, mesmo não conseguimos ler a Bíblia todos os dias, mesmo não conseguimos ir na igreja todos os dias, mesmo não fazendo o que nós temos que fazer todos os dias, em questão de oração, né? Mas Deus, Ele nos ama.
E ele demonstrou esse amor através da graça abundante que ele tem para conosco. Então, que você mergulhe nessa graça. E você também, assim como eu, reflita. Não fique mais se culpando. Não fique mais cobrando. Mas apenas mergulhe na graça de Deus. Viva intensamente com Deus. Uma intimidade com Ele. Quando você for orar, sabe que Deus ele vai estar te escutando. Sabe que Ele vai. Não precisa, sabe, você falar palavras bonitas, mas que você precisa apenas falar do seu coração, palavras sinceras. Pode ser qualquer palavra, pode ser até mesmo quando você não consegue orar, você apenas ficar ali no silêncio com Deus e dizer, né, que o Senhor mais importa é nós sermos sinceros diante de Deus. Importa é a nossa comunhão com Deus, que nós não devemos deixar a preocupação, o peso de não conseguir fazer o nosso melhor para Deus, né? Porque independente do que nós não conseguimos ou conseguimos, se Ele nos ama do mesmo jeito, e Ele nos ama e nos amou, né? Porque Ele fez o sacrifício lá na cruz por nós. Então Ele já sabia de tudo, Deus é esse Deus que sabe de todas as coisas, né? E Ele escolheu nos amar, mesmo sabendo de todo o nosso erro, de todo o nosso falha, Ele escolheu nos amar. Então, mergulhe na graça de Deus, tá bom? Que a graça e a paz de Deus esteja com você, amém?